Hoje o assunto é síndrome do túnel do carpo. E o que é síndrome do túnel do carpo? Tem esse nome de síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas. Então, quais são os sinais e sintomas que normalmente aparecem, que as pessoas se queixam, que tem a limitação? Normalmente, dormência, né, nessa região do punho, né, e não é à toa que chama síndrome do túnel do carpo, mas nessa região do punho, normalmente sente uma dormência, uma dor. E essa dormência, normalmente, ela vem se estendendo para os últimos dedos aqui da mão, e aí torna essa dormência muito insuportável e até dolorosa. E aí começam os sintomas, né? Por quê? Tem um comprometimento de inervação por compressão, por isso vem a dormência, e também esses sinais de dor, né? Tem um comprometimento mecânico, onde a anatomia óssea ela acaba comprometendo, é como se tivesse um aperto, espremendo essa inervação. Tem pessoas que acabam precisando de uma cirurgia. O tratamento acaba sendo cirúrgico. Agora, interessante saber o que é que não tem exatamente um consenso dizendo, olha, é isso que leva à síndrome do túnel do carpo. Então, vamos evitar isso. Sabe por quê? É sempre associado à síndrome do túnel do carpo a trabalhos manuais, né? Por exemplo, digitadores, costureiras, pessoas que trabalham muito com as mãos, com manuseio, né? O trabalho manual, trabalho braçal, mas no sentido de movimentos finos na mão. Acaba usando muito os tendões, né? Unar, radial, enfim, mas os tendões dos dedos aqui acaba usando de forma muito excessiva. Porém, essa é uma das teorias que pode levar a síndrome do túnel de carpo. Por quê? É como se fosse por lesões por esforço repetitivo. De tanto usar esses tendões, acaba comprimindo, né, a articulação do punho, ela acaba tendo um aspecto anatômico que começa a comprimir a inervação. Então, por isso acaba sendo uma síndrome, porque começa a ter sintomas e sinais sobre a articulação e sobre a inervação. Então, por isso que é uma síndrome. Agora, tem pessoas, e eu já tratei, já vou falar de casos aqui, já tratei muita gente com esse diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. E todas sem exceção, têm uma ligação com trabalhos manuais, com trabalhos que realizam de forma detalhada para você ter uma habilidade maior, né? São movimentos mais finos, realizados com as mãos. E não é à toa que surgem, então, esses sintomas. Então, não cai do céu esse sintoma, não surge do nada. E como diz a frase aqui, não é um sintoma, é a sua história. Bioalinhamento, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que investigar no nosso paciente o que é que deu origem a essa síndrome, a esse conjunto de sinais e sintomas. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas. Nós precisamos ir na causa primária, na raiz do sintoma do nosso paciente. Então, se nós realmente queremos tratar a síndrome do túnel do carpo, nós precisamos descobrir o que é que deu origem a essa síndrome. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai tratar, você vai fazer talvez um tratamento clássico, protocolado, que muitas vezes vai dar certo, mas também muitas vezes não vai dar certo e você não vai entender por que é que esse paciente não respondeu ao protocolo, não respondeu ao que era esperado que acontecesse, a parar a manifestação desses sinais e sintomas. Então, olha só, presta bem atenção. Como é que eu faço para tratar esses sinais e sintomas, mas partindo da origem primária, ou seja, de onde começou, antes do início dos sintomas. Se é antes do início dos sintomas, já sabe o que a gente faz no bioalinhamento, né? A gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu que para você foi impactante, inesperado antes do início dos sintomas. Só que, peraí, Adalto, foi qualquer coisa impactante, inesperada? Minha vida tem muitos acontecimentos. Não. Na verdade, quando a gente faz essa pergunta para o nosso paciente, nós estamos procurando ouvir alguma coisa que, para ele, na história dele, é alguma coisa que ele se sentiu impotente. Olha só essas palavras, grava. Impotente ou desvalorizado em relação a um movimento talvez mal executado, ou que talvez ele acreditava que não poderia conseguir realizar a tempo ou com tanta eficácia, ou seja, de forma eficaz. Então a gente precisa escutar a história desse paciente. Cada um tem a sua particularidade. Então, por exemplo, teve uma paciente que eu atendi não faz muito tempo, faz mais ou menos um mês, que ela veio com essa queixa de síndrome do túnel do carpo. E aí eu perguntei para ela, o que é que aconteceu antes do início dos sintomas? Que para você foi impactante, foi inesperado.
E ela me contou várias histórias. Olha, ela tinha mudado de cidade. A segunda coisa, o cachorro tinha morrido. E a terceira, o que era mesmo? Tinha um cheque dela que tinha voltado. Era alguma coisa assim, que teve alguma coisa financeira. E aí, o que acontece? Nessa mudança, eu fui perguntando para ela, né? Por que era impactante para ela? Por que foi pedido de forma inesperada? No caso aqui, a situação dela era a mudança de cidade. E eu perguntei para ela, por que isso você considera como impactante, inesperada? Ela falou, olha, porque no meu trabalho, eu precisei mudar de cidade por conta desse trabalho. Por conta da empresa, eles mudaram a configuração da sede e eu mudei para a cidade vizinha. Então não era nada demais. Porém, dentro dessa mudança de cidade, aí sim veio a situação que no outro lugar ela teve que trabalhar com outra máquina. Ela era digitadora, fazia vários trabalhos de computador. Então ela teve que trabalhar com outro tipo de computador. Era só computador da Apple. E aí, nesses computadores, ela não tinha muita afinidade, porque o sistema operacional é diferente. Para quem conhece um pouquinho de tecnologia, sabe que às vezes é diferente. Dá para adaptar. Mas a empresa, naquela sede, naquele lugar, só usava a tecnologia da Apple. Então, é um pouco diferente, é um pouco intuitivo, mas para quem está acostumado, pode ser um problema. E para ela foi. Aí que é interessante. E para ela foi um problema, porque ela começou a fazer os trabalhos, fazer o que tinha que fazer, só que não na velocidade que era necessário. Então ela não tinha o mesmo rendimento. Então ela não conseguia ter o mesmo rendimento. Ela digitava eficazmente. Isso não muda, o teclado é o mesmo. Porém, o que ela digitava, até encontrar no programa operacional, ela não conseguia fazer com tanta eficácia como se fosse no sistema simples de qualquer computador. Então ela digitava, mas até ela conseguir realizar as coisas, realizar o que era preciso, o jeito do arquivo, enviar para cá, enviar para lá, ela apanhou mais ou menos uma semana. Teve a questão do cheque para ela, e eu perguntei sobre o cheque, foi só uma história triste, né? Uma história onde ela ficou chateada com algumas coisas, mas isso não referia nada à sensação de impotência ou se sentir desvalorizada. Isso foi resolvido no momento. Mas quando ela começou a falar sobre mudança de cidade, até aí então também não parecia algo que poderia trazer um problema. Mas tinha um pouco de manifestação do sistema nervoso autônomo. Que é isso? Manifestação de ruborização ou pupilas dilatadas, ou até engolir seco, né, como se algo ainda incomodasse no momento presente. Então, nessa situação, a gente sabe que existe uma coisa que ainda não foi resolvida, algo que não foi finalizado no processo de autocorreção do corpo. E aí, por isso que eu fui perguntando mais, mas conta mais sobre essa situação. Até que ela falou isso desse sistema operacional, e isso me chamou a atenção, porque eu apanho também. Então, eu acabo ficando no sistema operacional aqui de computadores que a gente conhece mais. Quando vou para a Apple, eu apanho um pouquinho, embora seja intuitivo, eu apanho. Então, eu me vi numa situação dessa, mas como eu não trabalho diretamente toda hora com isso, para mim não chega a ser um problema, mas para ela foi, porque é o trabalho dela. E aí, por ser cobrado da sua eficácia, justamente porque ela foi para esse lugar, para essa nova sede, embora perto são cidades vizinhas, foi para desenvolver uma função, porque ela era muito boa naquilo. Mas, como isso não aconteceu, ela foi cobrada. E sabe cobrada por quem? Por ela mesma. Ela se cobrava muito. Então, ela se sentia impotente diante daquele sistema operacional novo. E por que aconteceu isso, né? Por que surgiu essa síndrome do túnel do carpo? Onde é que ela se sentia impotente? Onde é que ela realizava um movimento que era como se não fosse eficaz? Como se faltasse conhecimento, faltasse alguma coisa. Ou seja, parece que ela era muita novidade para ela ainda. Onde é que ela sentia no corpo essa questão de sentir-se ineficaz no que estava fazendo, sentir-se impotente? Era exatamente onde ela trabalhava, onde ela usa, né, a parte do corpo que ela usa para o trabalho dela. Os punhos, movimentos finos, movimentos mais precisos com os dedos. E é claro que a manifestação vai ser por aí. Então, olha só que interessante. Ela teve uma situação que ficou muito forte para ela durante uma semana, mas que foi suficiente para trazer um comprometimento de mais de um mês.
nela. Porque quando ela chegou para fazer o tratamento, fazia mais ou menos 1 mês e meio que ela tinha se mudado. Então, tinha começado esses sintomas entre 1 mês e 15 dias. Então, quando você chega na causa primária daquilo que deu origem aos sinais e sintomas, aí você tem condições de fazer com que o corpo ele retome o seu processo de autocorreção. Agora, por que é que acontece isso de ter a dormência, de ter as dores? Por que é que acontece isso? Olha só, como a nossa natureza ela funciona de forma estratégica. Olha que interessante. Pensa comigo. Vai analisando aqui comigo. Se você tenta fazer uma ação, você tenta escrever um texto aqui no computador. Você tenta escrever esse texto e você olha o texto e fala, não é exatamente isso que eu queria escrever. E aí você deleta tudo. Aí você fala assim, não, vou escrever de novo, começar de novo. E começa, digita, digita, digita. Aí você lê o texto e fala assim, ainda não é isso. Você deleta tudo, deleta algumas partes e vai e lê de novo e cada vez mais. Aí chega um momento que você fala assim, nossa, mas eu não estou conseguindo, não estou com a cabeça boa para isso hoje, não está dando certo. Se chega esse momento, o que o teu corpo faz? Você começa a se sentir impotente, obviamente. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou 100%. E aí você começa a se sentir impotente. E aí, quando a nossa biologia percebe isso, ou seja, as sinapses neurais estão aqui trabalhando dentro da cabeça, procurando uma solução, quando ela percebe que você está chegando num momento que não condiz com quem você é, com a pessoa que você é, o que ela faz? Ela desliga. Na verdade, ela tem um programa biológico de sobrevivência. Então, o que ela faz? Ela tira um pouco da função daquele lugar que você está se sentindo impotente. Então, ela diminui a função. E diminui a função para quê? Para que você não continue tentando e errando, tentando e errando, tentando e se sentindo mais impotente, tentando e se sentindo mais impotente, tentando não consegue se sentir mais impotente. Então, é uma reação disparada em cadeia para que você pare tudo. Por quê? É a dor que vai fazer você parar. É a dormência que vai fazer você parar. Se torna limitante, sim, mas como uma necessidade para você parar de fazer aquele movimento, porque cada vez que você faz esse movimento, ele te traz uma sensação de impotência. Então, o que o teu corpo faz? Tira você de cena, para de fazer esse movimento, que é a única maneira, talvez, que vai fazer você parar de ficar tentando e tentando e tentando. Então, ela tira você de cena para que você mude um pouco o cenário. Dessa forma, você pode criar uma nova estratégia para quando voltar para essa cena de novo, você seja capaz agora de realizar movimentos perfeitos, de realizar aquilo que você estava procurando. Porque se você fica naquele ciclo vicioso, cada vez mais você vai se sentindo impotente. E aí essa impotência é sentida nos punhos. E é por isso, então, que o corpo faz isso. Então, em resumo, cada vez que você se sentir impotente por algo que você não consegue realizar com movimentos finos, então, seja por um trabalho manual, seja por algo que você realize com as mãos, que vai ter uma repercussão lá na frente, talvez é uma única coisa só. Sabe como? Um e-mail que você mandar e você digitou errado. Por exemplo, um número. Então, de repente, você fez um pagamento, era para ser feito um pagamento de R$ 1.000 e você fez, de repente, de R$ 10.000, colocou um zero a mais. Se isso foi uma situação onde não deu para reverter, olha só, você foi incompetente na situação. Você talvez se sinta tão impotente de poder mudar e agora eu não posso fazer nada. Como é que eu vejo isso de novo? Então, se você digitou algo errado, de repente no banco, vai sacar um dinheiro no banco, vai depositar, sei lá, mas fez um movimento onde é necessário o uso dessas articulações, desses tendões, que trabalham principalmente na articulação do punho. Então, é um movimento ineficaz, um movimento impreciso que gerou uma consequência muito grande. Se você, diante desse movimento, se sentiu impotente, aliás, fortemente impotente, como um impacto, uma situação inesperada. Seu corpo, ele vai trazer esse mecanismo, que é a dor ou a diminuição da sensibilidade, para que tire você de cena, até que você possa criar uma estratégia realmente eficaz para sair dessa situação.
Porque talvez naquele momento impactante, inesperado, você não consegue fazer nada. E cada coisa que você tenta fazer é inútil. Talvez você tenta reverter a situação, tenta reverter a alteração, e não é possível. Então, cada vez que você passar por isso, o teu corpo vai diminuir a função dessa região através de dor e através de dormência, que é para te tirar de cena mesmo, porque a situação está muito forte. E quando você vai sair de cena, aí você pode, você tem uma oportunidade de criar uma nova estratégia para quando voltar, você volta com a estratégia eficaz, com movimentos precisos, com movimentos onde devolve essa sua capacidade de realizar movimentos finos que podem fazer a diferença na resolução dessa situação. Então, olha só que interessante que a gente começa a entender que não surge do nada a síndrome do túnel do carpo. É um processo biológico de um programa de sobrevivência do nosso corpo. Esse programa não é acionado com nada. Você tem que ter passado por uma situação impactante e inesperada antes do início dos sintomas. E para isso, olha só o caminho, presta bem atenção. Primeira coisa, pergunta para o teu paciente o que é que aconteceu antes do início dos sintomas, quando ele não tinha queixa nenhuma sobre essa síndrome do túnel do carpo. Então não é, olha, eu tive ano passado, mas esse ano começou faz uma semana. Não, então nós precisamos ir naquela situação lá do ano passado, porque foi lá que deixou propício essa situação. É como se fosse um terreno propício, é como se tivesse uma fragilidade nesse local. Mas não é necessariamente uma fragilidade física. É uma fragilidade no sentido de toda vez que passa por uma situação parecida, ou seja, que eu me sinto incapaz por ter realizado um movimento preciso com os dedos, né, com a mão, isso é um cenário ideal para ativar essa fragilidade em mim. Porque lá atrás eu me senti assim, algum dia. E aí a gente precisa investigar nesse paciente. O que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas? E aí quando o paciente relata, a gente já vai procurando essa situação que na visão dele, na percepção dele, foi inesperada e impactante, vivida como um choque. E aí, a partir do momento que a gente tem isso, essa informação precisa, nós precisamos perguntar para ele, e hoje? Como é que você se sente hoje? Por quê? Porque essa situação é lá atrás. Então, o corpo tem essa manifestação de síndrome do túnel do carpo, porque é como se você ainda não tivesse encontrado uma solução. O teu paciente ainda não encontrou uma solução para finalizar esse processo. Por isso é que muitas vezes uma pessoa fica tratando por meses e até por anos. Ou talvez assim, ela trata, fica boa, nossa, acho que eu estou curada, acho que agora está tudo resolvido. E ela começa a desempenhar suas funções de novo, novamente. Vem as crises, vem as dores, a dormência, e aí trata, faz sessão de fisioterapia, faz vários tratamentos, toma medicações, e aí, de novo, volta para o ambiente de trabalho ou para aquilo que ela realiza com as mãos. E se ela se sente novamente impotente, lá vem os sinais e sintomas da síndrome do carpo de novo. Por quê? É como se, qualquer momento, pudesse ter uma situação que para ela é chocante, onde ela não consegue desempenhar com destreza, né, com eficácia, esse movimento com as mãos, com os punhos. Esses movimentos precisos, movimentos finos. É como se fosse errar, ou não conseguir acertar, como no caso da minha paciente, conseguir realizar com sucesso aquilo que ela queria realizar. Então, e se sentindo impotente. Então, se o corpo acredita, se você, na sua percepção, ainda acredita que não consegue, ou que não é capaz, seu corpo vai continuar mantendo os mesmos sintomas. Por quê? É muito claro. Se você não fizer, você também não vai se sentir impotente. É simples assim. É aquela história. Se está frio, eu não vou tomar um banho gelado. Simples assim. Então, o que acontece? É preciso identificar no paciente o que é a origem primária da síndrome do túnel do carpo. E agora você já sabe como fazer isso nos seus pacientes. Então, tem que perguntar, tá? Pode ser uma situação apenas. Por exemplo, a assinatura de uma venda de carro, uma venda de um imóvel. Então, se ela, de repente, não queria realizar aquela venda, alguma coisa parecida, mas ela se sentiu incapaz de dizer não, e aquela assinatura representou assim, um marco para ela. Como é que ela realizou a assinatura, que é algo feito com precisão, com as mãos. Então, se ela se sentiu impotente, eu não queria ter feito essa assinatura, eu não queria ter vendido. Isso é uma situação única que pode
levar a todo um comprometimento. Por quê? Se ela tivesse um comprometimento, ou seja, algo que não pudesse, uma dor, uma parestesia, uma dormência, que a impedisse de realizar essa assinatura, que é um movimento preciso, ela não teria fechado aquele negócio naquele momento, não teria feito um negócio ruim naquele momento. Porque depois, talvez, ela se sentiu incapaz de reverter, ou não teve como reverter. E aí ela se sentiu impotente. Como é que a gente faz o paciente avançar nesse processo? O que eu gosto de fazer muito. Pede para o teu paciente falar 3 coisas, as 3 primeiras que vierem na cabeça dele. 3 coisas que, na visão dele, na percepção dele, ele foi capaz de realizar de forma precisa, que ele trouxe para a vida dele. Por que eu faço essa pergunta? Por que eu falo isso? Porque, primeiro, a situação aconteceu de forma impactante e inesperada. Foi chocante para ele. Ou seja, ele não teve tempo de planejamento, não teve nada. Então, se você pede para ele trazer à memória 3 coisas, desde o começo do início dos sintomas até a data presente, que para ele são coisas que ele conseguiu realizar com muita eficácia, com movimentos finos, as 3 primeiras que vierem na cabeça dele, eu sempre falo assim, não fica pensando não, quais são as 3? Vamos lá, fala a primeira. E aí a cabeça dele dispara, assim, os neurônios disparam, procurando uma situação para resposta. E aí, o que normalmente as pessoas falam? Por exemplo, eu consegui fazer uma trança no cabelo da minha filha. Então, olha que interessante, movimentos precisos, foi algo programado e ela fez com eficácia. Fez uma trança no cabelo da filha e a filha ficou maravilhada. Isso tem alguma coisa a ver com o trabalho de digitação? Não, não tem, mas tem a ver com movimentos finos que ela foi capaz de realizar, que trouxe resultados espetaculares. Mas, enfim, então aí fala, e a segunda? Olha, joguei videogame com meu filho, joguei o futebol lá, joguei o filme, joguei não sei o que lá, tem um monte de dica. Enfim, nossa, ele se divertiu muito comigo jogando com ele. Olha só, porque a finalidade, na verdade, não era você ganhar no futebol lá com teu filho no videogame. A finalidade e que você conquistou era agradar o seu filho, era estar com seu filho. E se isso foi feito através de movimentos finos, movimentos precisos, perfeito! E isso pode ser em milhares de coisas. Pode ser uma comida que você prepara para sua esposa ou para seu marido. Pode ser um drink. Precisa habilidade. Por quê? A dosagem, a medida. E qual que é a finalidade? Se você conseguiu agradar, a finalidade foi atingida. Aí é que está o processo. Não é exatamente, mas por quê? Foi realizado com as mãos, com bastante eficácia. Você foi capaz de criar uma situação e você trouxe isso para você. Se seu paciente não consegue relatar nada, pergunta para ele o que é que ele gosta de fazer. O que é que ele faz diferente daquilo que de repente ele faz como trabalho, mas que também é realizado com as mãos, de forma precisa. E aí, enfim, tem milhares de coisas, cada um na sua percepção vai entendendo as suas particularidades e vai vendo que sim, tem muita coisa que é capaz de fazer com as mãos, com movimentos precisos, no momento certo, na hora certa, e que traz os resultados. O importante é o quê? Qual a finalidade daqueles movimentos? É agradar alguém? É, com eficácia, fazer alguma coisa? Se você consegue isso, se seu paciente consegue fazer isso, se você consegue despertar essa sensação de capacidade do seu paciente, você reforça as sinapses neurais. Por exemplo, então olha que interessante. Se a primeira vez que alguém faz, de repente, ele fez lá um drink para a esposa, né? Olhando na internet e tal, mas foi de forma eficaz e agradou. No cérebro, ele tem as conexões novas sobre esse novo drink que preparou, enfim, essa nova bebida. E essa conexão, ela se liga a como você foi eficaz e preciso nas medidas, na composição, na temperatura, como você foi eficaz em trazer uma alegria de momentos juntos. Então, olha quantas conexões no cérebro vão se fortalecendo ou até criando a partir de movimentos precisos que você é capaz de realizar. Então, olha que interessante. Fala isso para o teu paciente. Sugere que ele faça isso, porque aqui dentro acontece muita coisa. E a neurociência explica tudo isso. Aqui dentro acontece um monte de coisas que fortalecem quem você realmente é. E a gente precisa estar atento ao que o nosso paciente pensa que é. Quais são as conexões neurais que ele está fazendo, ou seja, de incapacidade, de não se sentir capaz, de se sentir impotente. Então, peraí, nós precisamos substituir. Apagar não vai ter jeito, isso é óbvio.
Isso não tem como apagar, são conexões neurais. O que é preciso ser feito é criar novas conexões a partir desses neurônios que têm a informação do que eu consigo fazer melhor com as mãos com um movimento preciso. Aí você começa a desenvolver a capacidade do seu paciente de realizar movimentos precisos com as mãos. E o corpo dele, adivinha o que ele começa a fazer? Começa a responder positivamente. Começa a responder porque já não tem mais aquela informação para tirar de cena o que você está fazendo por conta de um movimento que talvez não seja. Você considera como impotente. Você considera que não foi um movimento perfeito. Então, quando você reforça todas essas questões, já começa a ter resultados diferentes na biologia. Porque o corpo, ele acompanha aquilo que está reforçado aqui, aquilo que está inscrito aqui dentro. Ele responde, o corpo, nosso corpo, ele responde a um comportamento. Então, ele responde aquilo que está comandando aqui dentro. Quando o paciente tem dor só à noite, significa que o DHS, né, o DHS, para quem não é bioleador, é a situação impactante inesperada. Por quê? É aquele momento único, tá? Foi à noite, ou a resolução foi à noite. Significa que a situação foi à noite. Significa que aquele momento impactante inesperado foi à noite. Então, quando tem as manifestações, a dor piora à noite, a sensação de formigamento piora à noite, é uma grande pista. Por quê? É como se o corpo preparasse para um momento. Olha, se você começar a realizar aquele movimento específico, você pode se frustrar, você pode se sentir impotente. Então, é como se ele já tentasse tirar você de cena para que você não realize. Porque se você não realizar, você não vai sofrer. Adalto, já tratou algum caso que o paciente se curou e não precisou fazer cirurgia para síndrome? Já tratei sim de pessoas que já não estavam tendo resultados com nenhum outro tipo de tratamento, não desmerecendo aqui, pelo amor de Deus, mas já tinha tentado muitas coisas. Não é que não funciona, mas talvez se não identifique uma determinada técnica, não vai ter o resultado que talvez ela gostaria, tá? Então, isso é para todas as técnicas, para todo tipo de tratamento, inclusive para medicação. Teve uma paciente que eu tratei o ano passado, foi no final do ano, que ela sim tinha indicação, só que ela estava com medo da cirurgia, porque ela tinha medo de fazer a cirurgia e aquilo não ajudar, a recuperação, a fisioterapia depois. E aí ela fez o tratamento com bioalinhamento, foram 2 sessões. Essa paciente, eu atendi, foram 2 sessões. Na primeira, ela teve uma diminuição de mais ou menos 50% dos sintomas, das dores. Na segunda sessão, após a segunda sessão, aliás, ela teve uma redução de praticamente 90%. Então, ela chegou a ficar com residual de mais ou menos 10% do que ela apresentava lá no início, antes do tratamento com bioalinhamento. Mas isso não comprometia em nada mais o trabalho dela. E ela ficou muito feliz, porque aí, quando ela voltou com o médico, enfim, e foi acompanhando, o médico falou, olha, nesse estado aqui, já não é mais indicativo de cirurgia. Então, para ela, foi sensacional, já tirou, então, ela da cirurgia. Faça essas perguntas para o teu paciente, vai na raiz do problema dele, vai na raiz dos sintomas dele, que aí você vai se surpreender com os resultados que você pode ter de uma forma bem direta, e claro, sem precisar deixar o tratamento que você já realiza com o seu paciente, mas como uma ferramenta adicional dentro do trabalho que você já realiza com o teu paciente, mas sempre na função de buscar o melhor para ele. Então, experimente isso tudo que eu falei para você e olha, observe os resultados como podem ser rápidos.